Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Esquecemos dele do dia de ontem, ao menos no começo. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom. Retém-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram, porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Lucas 8, de 15 a 17. Desejamos, antes de tudo, que todos sejam bem-vindos a esse quarto vídeo de nossa pequena série Não Entregarei o Leão, texto e homilia de Padre Jorge Maria Faré, em que fazemos algumas pontuações, alguns comentários. E gostaria de, para iniciar, fazer uma pequena errata na despedida do vídeo de ontem. Eu anunciei que esse seria o quinto, na verdade esse é o quarto, o quinto será amanhã, quinto e último. E então daremos seguimento agora com o que levou Bento XVI a emitir uma declaração sem efeitos jurídicos. Porque isso é um dos aspectos que mais causou dúvidas, confusões, uma certa situação de estarmos sem chão, uma vez que, por um lado, há toda a grandeza, a magnitude, por assim dizer, de Bento XVI, sua inteligência e, para além de sua inteligência, sua genialidade. Eu me recordo que em um dos vídeos eu citei o caso de um sacerdote que eu conheci e que foi seminarista à época na Alemanha, justamente na diocese, agora não sei, salvo engano, se foi Freising, em que Bento XVI era o bispo. E esse sacerdote resumiu a pessoa de Bento numa frase: Bento XVI ele não é uma pessoa inteligente, ele é um gênio, simplesmente um gênio. Ele está na categoria de gênios, né? E então, com toda a sua genialidade e, para além da genialidade, uma santidade de vida, porque sempre foi uma pessoa íntegra, reta, e levou sempre muito a sério a sua vocação. Por um outro lado, tivemos toda a estranheza do fato inédito. O que ele fez, como ele fez, isso ficou claro para nós. O que ele fez e como ele fez. Mas o porquê de ter feito, até hoje, causa perplexidade em muitas pessoas e por isso, por não entenderem os porquês de Bento XVI, muitas pessoas ainda hoje relutam e simplesmente se negam a pensar sequer na possibilidade de tê-lo feito de livre e espontânea vontade e consciência, como ele mesmo disse à época. Ou seja, que essa atitude que ele tomou após muita oração e reflexão, e segundo as suas palavras em uma entrevista, assim o fez por vontade de Deus.
Então, para um homem como ele, com uma mente como a dele, dizer algo assim, existe aí algo de muito profundo, em que envolve muitas questões. E aqui o padre Jorge Faré, com base, claro, em suas fontes, elenca algumas dessas razões e, verdade seja dita, quem mais explorou isso, às vezes até um pouco hiperbolicamente, mas com muita precisão, na maior parte, foi justamente André Cionti, o jornalista André Cionti, jornalista e crítico de arte, historiador da arte italiano, com o Código Ratzinger, publicado já há alguns anos, um best-seller, muito vendido na Itália e já com algumas versões que pode ser encontrado pela Amazon e na internet. E que valeria a pena ser conferido. E digo mais, valeria muito a pena encontrarmos uma editora católica brasileira que se dignasse a publicar esse livro em nosso país. Faria um grande favor à verdade, a Deus, à Igreja e ao Papado, e a todos nós de uma maneira geral. Bom, então, sigamos com o padre Jorge Maria Faré e alguns comentários. Aspas, retomando o padre Jorge, examinamos até o momento, desde uma perspectiva canônica, os numerosos elementos contribuintes à invalidade da eleição do cardeal Bergoglio. Entendemos como ponto principal a falta de efeitos jurídicos da renúncia de Bento XVI. Ou seja, Bento XVI, uma vez não renunciando ao pontificado, ipso facto, não existe possibilidade nenhuma de validar uma eleição subsequente, sequer com uma sanação em radice, ou seja, uma sanação pela raiz, e sequer uma adesão, uma suposta adesão pacífica universal da Igreja, que no caso de Jorge Mário Bergoglio, como vimos no dia de ontem, nunca existiu, jamais existiu. Porque houve um vício de raiz, ou seja, houve uma invalidade e uma nulidade ao mesmo tempo de uma renúncia papal por parte de Bento XVI. Mas isso já foi muito bem sentado. Sigamos com o texto. Destarte que Bento XVI não pode ter produzido inadvertidamente uma declaração tão anômala. Por tudo que foi dito agora no início sobre a pessoa de Bento. O que aponta a um ato intencional. Tudo que foi feito foi muito bem pensado e à luz de uma profunda comunhão com Deus. Assim sendo, então a pergunta que não quer calar: por que o fez? O que levou Bento XVI a agir de forma completamente inusitada, sem precedentes, como o fez? Para se obter uma visão ampla e bem documentada da situação na que Bento XVI se encontrava no momento da declaração, remito às exaustivas análises de vários autores como Antônio Sotti, 2014 e 2018, Stefania Costa, 2021,
e Andréa Sionti, 2022. Em resumo, estas contribuições explicam a magnitude da pressão exercida pelos poderes globalistas sobre a Igreja Católica. Já começamos a ter aí uma luz no fim do túnel, do que seriam causas de Bento ter agido como agiu. Estes grupos de poder perseguem o objetivo de criar um mundo cada vez mais unipolar e ideologizado, baseado na globalização econômica e cultural, onde as soberanias nacionais se vejam reduzidas e o poder de decisão se canalize sobre o controle de determinadas estruturas supranacionais. Que é o que vemos, né, cada vez mais celeremente, e que sabemos nós, católicos, pela esatologia, que se trata de uma nova ordem mundial, a nível global, que não é nada mais, nada menos que uma preparação do terreno para um governo mundial que, pelas Escrituras, nos dizem que será o governo do anticristo, ou seja, do anticristo por excelência, daquele cujos personagens anteriores serviram nada mais de que como figuras, né? Como Cristo também teve suas figuras, teve pessoas ao longo da história que o representaram em diversos aspectos de suas características, de sua personalidade. Então temos Moisés, temos Josué, temos Abraão e vários outros que apontavam, que eram tipos do antítipo que foi Cristo. O mesmo se dá naturalmente com o anticristo. E aí nós pensamos, por exemplo, né, Nero, Maomé, pensamos em Lutero, Hitler, os ditadores de peso, né, na história da humanidade, e vários outros. Então, retomando, a Igreja Católica representa, por várias razões, um obstáculo, e aí essa palavra é justamente a tradução para a palavra, isso já adiantando, né, no texto do padre, obstáculo é a tradução em português para o termo grego kateron, ou em algumas outras pronúncias katekon, ou katekon, se o escrevemos com CH e O. Em nosso caso, a gente adotou a grafia espanhola do J, por isso lemos kateron. Então, por várias razões, a Igreja é um obstáculo significativo a estes objetivos globalistas. Em primeiro lugar, ao oferecer Jesus Cristo às almas. O Cristo em primeiro lugar, ao oferecer Jesus Cristo às almas, o Cristo às almas, gera indivíduos livres, homens e mulheres que não estão dispostos a submeter-se a nenhuma ideologia ou estrutura salvo a Deus. E nós temos principalmente o exemplo dos mártires e dos confessores da fé, que em determinados momentos, ao ter de optar pela autoridade civil ou autoridade religiosa, entre a sua fé e uma obediência, em outras palavras, né? Terem que optar ou por César ou por Deus, escolheram optar por Deus. Aquilo de São Paulo, né? Melhor, convém agradar mais a Deus que aos homens,
ou seja, em todo momento que há um conflito substancial entre a fé e, e o mundo e o século, e os poderes seculares, ainda que legítimos, devemos naturalmente ficar com os divinos, porque a vida eterna depende disso. A obediência terrena, ela se dá, lógico, a um nível temporário, temporal e temporário, portanto provisório, mas a obediência a Deus, acima de tudo e todos, tudo e todos, condiciona a eternidade. Uma eternidade feliz ou uma eternidade infeliz. Então, e a igreja ela faz isso. Ela que é a responsável, ela que recebeu a autoridade dada por Jesus Cristo, Deus encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, para levá-lo ao mundo, às nações. Daí o seu católico, né, a sua qualidade de católica ou universal. Bom, então, ao fazer isso, ela gera pessoas livres de ideologias, das estruturas ideológicas, voltadas, né, exclusivamente ou prioritariamente a Deus. Esta promoção da verdade, segue o Padre Faré, e a autêntica liberdade do homem é o que converte, é o que a converte, a igreja, em inimiga eterna dos poderes mundanos, ou com Cristo ou contra Cristo. Não há meio termo. E quando os poderes mundanos estão contra Cristo, eles naturalmente vão querer que os seus súditos, que as pessoas sujeitas, submetidas a eles, também estejam. E aí é quando nós vemos as leis anticristãs sendo aprovadas e os homens sendo obrigados pela força, pela coerção, a sujeitar-se contra Cristo. E é o que acontece e vem acontecendo com cada vez mais celeridade e latitude, né, e quantidade, com os governos que vêm se colocando de uma forma mais aberta, mais declarada contra Cristo. São governos que se alinham a pensamentos anticristãos, portanto, anticatólicos. Né? E sabemos que todas essas outras ideologias, como o próprio comunismo, como a própria ideologia maçônica, que é a grande responsável por essa apostasia das nações. E depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né, sem aprofundar muito, aproveitando só esse gancho que o padre Jorge faz aqui, é justamente essa apostasia das nações, ou seja, é quando ocorre aquilo que diz no Salmo, né? As nações não querem que Deus as governe, que Deus seja o seu Senhor. Se o Salmo diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, por outro lado, claro, infeliz das nações cujo Deus não é o seu Senhor. Elas estarão sujeitas, claro, aos deuses que sabemos que não passam de demônios. Então, o que as Escrituras colocam como o período da grande tribulação e da grande apostasia é justamente a apostasia das nações, dos países que, ao se tornarem cada vez mais apóstatas, abandonarem cada vez mais a fé da Igreja, principalmente no Ocidente, o
que é literalmente cuspir no prato que comeu, e mais, né, cuspir na mãe que o criou, porque todo o Ocidente é criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essa apostasia, esse não que os países vão dizendo a Deus através da Igreja, ou seja, do catolicismo, e se alinhando cada vez mais com um pensamento, uma cultura, uma ideologia anticristã, eles, ato contínuo, passarão a perseguir os cristãos, porque nós vamos nos tornando os fora da lei. E essa apostasia toda é que vai preparar, né, é o que vai ser o alicerce dessa nova ordem mundial. Já é o alicerce dessa nova ordem mundial, onde reinará, imperará o anticristo. E aí o padre coloca aqui que a igreja realmente sempre foi e sempre representará, por diversos motivos, esse obstáculo, esse caterro para a implantação dessa nova ordem mundial. Além do mais, a igreja promove valores tradicionais, especialmente em matéria de família e moral sexual, que se colocam em conflito com as tendências globalistas nestes temas. Pensemos na ideologia de gênero. Outro sim, a igreja defende a dignidade da pessoa, cada vez mais ameaçada atualmente pela ideologia liberal radical. Denuncia a essência inumana do progresso sem escrúpulos, produtor de uma mercantilização do homem e a sociedade. Se opõe a práticas como a do aborto e a eutanásia, que os poderes globalistas tentam legitimar a nível mundial. Há muito estes poderes travam uma batalha contra a Igreja Católica, na intenção de eliminar o freio posto por esta a seus objetivos. Normal, né? As pressões exercidas pelos poderes globalistas foram tais que o Papa Bento XVI se viu incapacitado de governar eficazmente a Igreja devido às divisões internas e à resistência à sua autoridade. Lembremos aquele famoso episódio de Bento com um então superior da Fraternidade de São Pio X, Monsenhor Felé, em que este chega ao Vaticano para cobrar de Bento XVI atitudes mais enérgicas, né, de gerência no governo da Igreja, e a resposta de Bento foi simplesmente genial. Leva Monsenhor Felé até a entrada do seu escritório, da sua oficina, mostra a porta de saída e diz a ele: a minha autoridade termina dessa porta para fora. Tamanha, naquele momento já, a influência da maçonaria eclesiástica, a tomada dos postos de poder por parte desta, que literalmente boicotaram e bloquearam Bento XVI. E me permita um outro parêntese inevitável. Ainda ontem eu conversava, tive a oportunidade de conversar com Estefania Costa,
e falávamos sobre essas questões, porque todo esse boicote, esse bloqueio, né? Esse impedimento de Bento exercer as suas funções, que acabou impulsionando a uma sede impedida, porque ele simplesmente já não podia mais exercer os ministérios de governar e de pregar o Evangelho. Esses boicotes, essas ações, né, maçônicas, inclusive com o uso da violência, naturalmente vinham sustentadas por satanismo puro e simples. Porque já de longa data ouvimos falar, está muito bem documentado, de missas negras a profanações, né, eucarísticas, a sacrifícios humanos sendo feitos dentro do Vaticano para simplesmente minar. É exatamente a isto que se referia Paulo VI, Beato Paulo VI, quando dizia da fumaça de Satanás entrando por alguma brecha dentro da igreja. Os sede vacantistas sequer têm estas coisas em mente. Na hora de, muito levianamente, estar dizendo, vomitar que os papas pós-conciliares não são papas porque fizeram isto e aquilo e não fizeram isto e aquilo outro. Eram pessoas covardes, eram pessoas frouxas, eram pessoas indignas do cargo. Ouvir esses discursos, né, me parece que está vendo pessoas que não têm a mais mínima noção do que foi o exercício do pontificado a partir já de Pio X, ou mesmo antes. Lembremos que já o Beato Pio IX foi informado da questão do plano maçônico da Alta Vendita, ou Alta Venta, para justamente implodir a igreja, infiltrando pessoas. Hoje nós temos literatura sobrando sobre esse trabalho de infiltração a ponto de influir de alguma maneira nos próprios documentos da igreja, ou então na sua aplicação, ou na sua interpretação, né, as famosas hermenêuticas da descontinuidade, sendo necessário, por exemplo, uma reforma da reforma litúrgica, ou seja, todas essas coisas, né, verdadeiros trabalhos de infiltração e implosão na igreja que esses papas tiveram de enfrentar de forma heróica e santa, sendo forçados, como Bento sinalizou uma outra vez de uma forma informal, sendo forçados a algumas atitudes que eles, em uma situação normal, como aconteceram várias vezes com alguns papas durante a história, cuja perseguição era mais acirrada, sem negar a fé, sem apostatar, claro, porque isso é impossível, que um papa legítimo apostate, que um papa legítimo seja um herege. Então, me parece que essas pessoas não têm essa noção básica. E o pior, sabendo desse contexto todo de infiltração na igreja, sabendo já
pela própria maçonaria, que já tornou isso público e não foi uma ou duas vezes, que o trabalho deles era justamente chegar ao papado. Era justamente colocar um dos seus, ainda que não filiados, não, alguém que se alinhasse, que estivesse submisso a eles no papado. É óbvio, é elementar que se trataria de um antipapa. Isso uma criança de peito pode entender. Então, perdoe-me novamente a digressão, mas é necessário, ou seja, quando a gente chega a esse aspecto, e o Padre Jorge também vai depois seguir, né, com o raciocínio, mas é impossível a gente não alertar também para esse aspecto, ou seja, pessoas tão inteligentes, tão estudadas, mas que fazem tanto com os documentos quanto com a própria história da Igreja, antes e depois do Vaticano II, depois do concílio, exatamente o que faz o protestante com o livro-exame. Eles interpretam as coisas segundo o seu prisma, segundo a sua maneira de ver, segundo o que foi ensinado a eles, como eles aprenderam e apreenderam a realidade, e eles simplesmente querem passar a sua verdade como uma verdade universal, desconsiderando, por exemplo, situações como estas. E aí é sempre aqueles mesmos motes. João Paulo II beijou o Alcorão, fez Assis 1, Bento XVI fez Assis 2, excomunhou os nefebistas, ou, na verdade, João Paulo II apertou a mão lá dos judeus e tal, e coisas acidentais, utilizadas como boi de piranha, né, para nos desviarmos, na verdade, do papado. Né, porque o que acaba sendo atingido aí, como em todas essas questões ligadas ao papado atual, a situação do papado atual, é justamente para ir tirando as pessoas, né, não só do foco, mas da reverência que devemos ter para com a instituição do papado, uma das nossas colunas de sustentação. Voltemos. Depois a gente pode, né, explorar isso em outro lugar. Então, Bento XVI se viu incapacitado de governar eficazmente a Igreja devido às divisões internas e à resistência à sua autoridade. E não só resistências internas, como externas mesmo, como veremos. Alguns, inclusive, especularam sobre situações de chantagem, muito embora disto não possamos ter certeza. Esta reconstrução, por suposto, oferece apenas um conciso resumo de eventos complexos. Não obstante, aprofundemos agora no que, por dedução lógica, foi a motivação responsável pelo agir do Papa, tal como o fez. Um outro pequeno parênteses, dentro disso, como exemplo, é a questão, ele não cita, na verdade ele cita como nota, né, de rodapé, e aí vale a pena ler a nota de número 49. Por exemplo, em janeiro de 2013, o circuito SWIFT do Estado do Vaticano foi bloqueado temporariamente, o que impediu o uso de cartões de crédito e outros métodos de pagamento eletrônico em todo o Vaticano. Para entender o impacto,
Basta pensar que os museus vaticanos recebem em torno de uns 20 mil visitantes ao dia. A razão oficial do bloqueio foi o fracasso do Vaticano em cumprir com os padrões internacionais em matéria de luta contra a lavagem de dinheiro e a transparência financeira. Entretanto, é surpreendente que o bloqueio se levantasse precisamente em 12 de fevereiro de 2013, dia seguinte ao do pronunciamento da Declarácio. Ou seja, Bento XVI leu a Declarácio em 11 de fevereiro, dia 12, tudo foi desbloqueado. Se isso não se trata de pressões externas, não sabemos o que pode se tratar. Eu me lembro que foi feito até um artigo à época, e eu traduzi para o então, para o falecido blog caterhum.com, intitulado "E Bento XVI não podia nem comprar nem vender", parafraseando o Apocalipse. Bom, vamos lá. Uma das estratégias utilizadas pelos poderes globalistas, segue Padre Jorge, para orientar a Igreja rumo às posições mais conciliadoras com a sua agenda, foi assegurar para si o apoio de diversos altos prelados dentro da hierarquia eclesiástica. Simonia pura e simples. Obtida em parte através da infiltração maçônica intra-eclésia. Os nossos arqui-inimigos desde 43 depois de Cristo. Falaremos isso também em um outro momento. Até hoje, até os dias de hoje. E eles não vão sossegar. E não vão obter o que querem. Intra-eclésia. Seguindo, a maçonaria sempre teve como objetivo subverter a Igreja Católica, moldando-a segundo seu espírito gnóstico, e durante quase 2 séculos vem trabalhando em segredo para colocar no trono de Pedro um candidato favorável à agenda maçônica, que acabei de sinalizar. E aqui também o padre natural, que chegue a essas conclusões e que denuncie isto, porque são fatos, são realidades. E é interessante essa questão do espírito gnóstico, ele mencionar o espírito gnóstico, que é a cosmovisão por trás de toda a ideologia da morte, a cultura da morte, envolvendo a ideologia de gênero. É o gnosticismo, é a gnose. Não por acaso é o que significa o G da logo maçônica, O G dentro ali do compasso e do esquadro. Ele primeiramente significa gnose, no termo grego, que traduz-se como conhecimento, um conhecimento iniciático, esotérico, etc. Ao mesmo tempo que é um G de Gadu ou Gal, sigla para grande arquiteto do universo. Ninguém mais, ninguém menos que o demônio. Bom, centremos-nos, então vejam, há 2 séculos, pelo que está apontado aqui pelo Padre Jorge, há 2 séculos a maçonaria vem, então, tentando colocar um dos seus, o que quase aconteceu na época de São Pio X, e sabemos a história, que o cardeal Rampolla, que seria o Papa, caso a providência não utilizassem determinadas pessoas, principalmente, creio eu, que o príncipe da Áustria, salvo engano, para descobrir este personagem como um dos maçons infiltrados na igreja, revelar este segredo de alcova, de bastidores.
e aí o cardeal foi automaticamente excluído, e a providência colocou então São Pio X no trono pontifício. Mas, naturalmente, a maçonaria não vai parar de trabalhar, como não parou, até chegar então em Jorge Mário Bergoglio, que não por acaso, dentre outras coisas, é da linha consecratória de ninguém menos do que o cardeal, este cardeal Rampolla. Bom, centremos-nos neste aspecto. Voltemos ao Padre Jorge. Como já mencionado, as leis da Igreja, especificamente a Constituição Apostólica Universo Dominici Gregis, decretam que uma eleição papal desenhada através de acordos, promessas, votos, etc., é nula e inválida. Ponto. Está decretado. Portanto, uma eleição orquestrada por grupos de poder, sejam eles externos ou internos à Igreja, seria nula e inválida e daria lugar a um antipapa. Porém, se isto ocorresse, quem o descobriria? E aqui a coisa começa a ficar mais intrincada, portanto, muita atenção nesta hora. O mais provável é que todo o orbe católico aceitasse o novo Papa como verdadeiramente eleito, o que quase aconteceu. Tenhamos esta perspectiva em mente e voltemos aos fatos relacionados com a Declaratio. Se o Papa Bento XVI não tivesse emitido essa declaração em fevereiro de 2013, após sua morte, um conclave regular teria sido convocado. Em troca, a declaração, ao ser ineficaz como ato de renúncia ao papado, como demonstrado anteriormente, sentou as bases para a possibilidade de um conclave inválido. Estão entendendo? Pelo fato de Bento XVI ter emitido aquele documento e que foi interpretado erroneamente como de uma renúncia papal, automaticamente qualquer conclave que fosse realizado antes da morte de Bento, qualquer conclave, com qualquer pessoa sendo eleita, seria um conclave inválido, que consequentemente elegeria um antipapa. Pensemos num caso que nós conhecemos, que está mais próximo, né? Pelo menos de uma parte mais conservadora, tradicional da igreja, etc. Pensemos que no lugar de Jorge Mário Bergoglio fosse eleito o cardeal Sará, o cardeal Raymond Burke, o bispo Athanásio Schneider. Seriam antipapas da mesma forma. Monsenhor Viganò, da mesma forma. Um dos bispos da Fraternidade, São Pio X, da mesma forma. Porque Bento XVI, naquele momento, não havia renunciado ao pontificado e estava vivo. É isto. Simples assim. Voltemos. Cabe assinalar, segue o padre Giorgio Maria Faré, que em circunstâncias normais, um ato deste tipo teria graves consequências morais para quem o cometesse. Em situações normais, se isso fosse feito, haveriam graves consequências morais para quem o fizesse. No caso, para Bento XVI. De fato, inclusive se o Papa Bento XVI tivesse atuado por temor a ser eleito um Papa com ideias heterodoxas, após sua morte, não poderia fazer o que fez, sem faltar gravemente para com a fé no dogma da indefectibilidade da Igreja e do próprio Papa. Claro. Eu sei que a maçonaria... Vejam, não foi por acaso
que João Paulo II e Bento XVI promulgaram, idealizaram e promulgaram a Universo Dominici Gregis, essa Constituição Apostólica. Não foi por acaso, não foi por capricho, não foi por outra coisa. Eles já sabiam que o terreno já estava quase que pronto para a maçonaria colocar um antipapa dos seus. Tanto é que a máfia de São Galo, como vimos, já vinha atuando antes da morte de João Paulo II. João Paulo II sofreu tentativas de assassinato, que é outra coisa que depõe contra os sedevacantistas. Nada mais absurdo que pensar que a maçonaria, o comunismo, os inimigos da igreja, se dariam ao trabalho de fazer o que fizeram, por exemplo, não só, por exemplo, com João Paulo II, se fosse um antipapa, o mesmo com Paulo VI. Lembremos a questão da clonagem, que se ocorre com governantes, presidentes, nada mais natural que possa ocorrer com um papa. As tentativas de assassinato a Bento XVI, envenenamento, e outras que nós não ficamos sabendo, não tivemos conhecimento. Bom, então, se ele tivesse receio, medo de que após a sua morte a maçonaria, então, seria um grave atentado contra a indefectibilidade de logo ele, Bento XVI, com o seu a sua notória fé e confiança em Deus e na Virgem. Na Eucaristia, principalmente, nas duas colunas. Voltemos. Então, se isto se deve a que, incluso se houvesse um candidato com ideias heterodoxas, depois de uma eleição válida, receberia a graça de Estado e a assistência do Espírito Santo, lhe impedindo assim de professar heresias. Um exemplo significativo é o de Pio II, ou Pio II, que após sua eleição abjurou das ideias não ortodoxas professadas em sua juventude. Nada mais nada menos que o dogma da indefectibilidade, tanto da igreja quanto do papado, onde Deus vem em auxílio para que a sua promessa não seja defraudada, não seja invalidada. Segue o padre Faré, na impossibilidade de duvidar da fé de Bento XVI, quem é a criatura que em sã consciência vai duvidar da fé deste homem? Na impossibilidade de duvidar da fé de Bento XVI no dogma da indefectibilidade da igreja, a lógica nos leva a concluir que ele estava a par de informações que lhe davam a certeza de a eleição de seu sucessor ser de todos os modos nula e inválida, porque violaria as normas de Universo Dominici Gregis. Além disso, devemos supor que se deu conta de ser impossível às gerações futuras conhecer ou demonstrar a invalidade de tal eleição. Já vamos ver aonde isso vai chegar. Atualmente, sabemos que, de fato, os cardeais pertencentes ao grupo de São Galo, ou máfia de São Galo, trabalharam ativamente para eleger seu candidato. Não obstante,
dada a sua familiaridade com muitas das dinâmicas internas do Colégio Cardinalício, lembremos que ele foi decano, e tendo participado do conclave de 2005, não é difícil imaginar o conhecimento de Bento XVI desta realidade muito antes de nós. Já como cardeal, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, antes mesmo como bispo, e mesmo como sacerdote que participou como perito no Concílio Vaticano II. E teve acesso desde lá daqueles tempos, e antes mesmo, porque foi parar ali devido a uma competência sua como professor universitário, como teólogo, que tivesse acesso a muitas informações. Porque o modernismo, depois de aquietado, por assim dizer, por São Pio X, a partir da Pachende, ele foi para as catacumbas, continuou trabalhando no subsolo, como os cristãos fizeram nas épocas de perseguição. Então, o Papa se encontrou, segue o padre Faré, o Papa se encontrou assim ante uma encruzilhada. E aqui está o ponto. Prestemos muita atenção. Permitir, de um lado, ou ele permitiria que após a sua morte fosse eleito em segredo um antipapa, ou tentar uma estratégia para frustrar o plano dos inimigos da Igreja, emitindo uma declaração sem efeitos jurídicos. Ou era uma coisa ou era outra. Porque não que ele duvidasse da indefectibilidade da Igreja e do papado. Não que ele tivesse dúvidas com relação à sua fé na providência. Não que a sua fé estivesse sendo posta em prova. É que ele já sabia que a maçonaria, sim ou sim, já estava com todo o arcabouço preparado, com todas as armas prontas, com todas as condições de assumir o papado. Porque já não havia quase mais resistência ao seu projeto de infiltração a longo prazo. Lembremos, só a título de exemplo, dos 1000 seminaristas implantados pelo comunismo / maçonaria, já antes mesmo do concílio, que hoje são cardeais, hoje são bispos, hoje continuam como sacerdotes de grande influência. Então, Bento, sabendo disso, e mais, tendo em conta os aspectos escatológicos ou esratológicos, segundo Castellani, com J, com som GR, sabendo que a história da Igreja reflete e repete a história da sua cabeça, sabendo que Cristo, em dado momento, deu sinal verde, por assim dizer, deu permissão aos inimigos. Pedro, embainha a tua espada, porque é isso que deve acontecer. Sai de cena. Tendo em conta todo esse contexto, Bento XVI não fez outra coisa que o que se esperava dele como pontífice neste momento histórico. Também inusitado, a ponto de ter de gerar
uma atitude inusitada do Papa. Claro, eu estou adiantando algumas questões, mas que vão ficar ainda mais bem sentadas, com mais propriedade, naturalmente, do que as minhas palavras, com a continuação da leitura do texto. Então, retomando só esse parágrafo, para a gente não perder o fio, o Papa se encontrou ante uma encruzilhada, permitir que após a sua morte fosse eleito em segredo um antipapa, ou tentar uma estratégia para frustrar o plano dos inimigos da Igreja, emitindo uma declaração sem efeitos jurídicos. De maneira incidental, assinalo que, Padre Jorge, inclusive depois da declarácio, poderia ter sido evitado um conclave inválido. Os cardeais que notaram as anomalias na declarácio, e aí justifica plenamente esse interstício, este tempo estranho às normas, dado por Bento XVI para ele sair de cena, para entrar e sair de impedida. Ou seja, ele lê a declarácio dia 13 de fevereiro, postergando a sua renúncia aos 2 ministérios, não ao papado, não ao pontificado, aos 2 ministérios, ou seja, anunciando dia 13 a sede impedida, que viria, para o dia 28 do mesmo mês, dando tempo dos cardeais agirem nesse interstício, perceberem que existiam coisas estranhas ali, a começar da própria declarácio, pelo que vimos, né? Um documento menor, não uma bula papal, uma simples declaração. Ademais, colocada a título, coisa incomum, com erros de latim, vindo de Bento XVI, postergando uma suposta renúncia ao papado, ou seja, já ali haviam elementos suficientes para os cardeais dizerem, opa, a gente não pode convocar um conclave. Porém, justamente pelo nível de infiltração já estar em uma proporção tal que os bons cardeais, quem podia ter feito alguma coisa, gosto de pensar que eles raciocinaram da seguinte maneira: não temos mais condições, forças para fazer algo. E aí foi uma atitude de fraqueza, e que, uma vez não sendo feito nada naquele momento, naturalmente, para frente é que não iriam se fazer mesmo, como não fizeram durante os quase 10 anos que Bento permaneceu vivo, autoexilado no Vaticano, em uma sede impedida. Então, os cardeais que notaram as anomalias na declarácio, como os que permitiram as manipulações de suas traduções, e esse é um outro aspecto, por que teriam necessidade de manipular as traduções, colocando coisas que não havia no texto original, corrigindo esses termos errôneos? Como veremos adiante, essa questão das traduções, o Padre Jorge menciona aqui. Então, os cardeais que notaram as anomalias na declarácio poderiam ter colocado imediatamente a questão e impedido a convocatória de um conclave entre os dias 13 e 28 de fevereiro de 2013. Em não ocorrendo, importa assinalar que a responsabilidade real do fato não deve recair em Bento XVI. Antes, principalmente nos que a entenderam
e permaneceram em silêncio de má fé. Supor uma boa fé, neste caso, é difícil. E aí voltamos à questão da apostasia silenciosa, de que já mencionava o beato João Paulo II. A estratégia de Bento XVI lhe permitiu manter o munus sem ter o ministério, sem exercer 2 dos 4 ministérios. Uma condição que para um papa apenas pode se dar, e aí vem aquela situação mencionada, né, mais à frente, a situação essa que apenas pode se dar em uma, ou seja, algo que apenas pode se dar em uma situação conhecida legalmente como sede impedida, conforme o cânon 412 do Código de Direito Canônico. De fato, ao convocarem um conclave ilegítimo, porque o Papa estava vivo e não havia abdicado, os cardeais puseram Bento XVI em sede impedida. Aquele conclave foi o que selou um estado de sede impedida. Porque a partir do momento em que esse conclave elege um antipapa, naturalmente, no caso de Bento, ele como papa legítimo, passa a ser impedido de governar e de pregar o Evangelho. Embora mantendo para si as faculdades de rezar e sofrer pela Igreja, porque isso não dependeria de mais ninguém, apenas dele mesmo. Durante mais de 10 anos, permaneceu nesta condição, nos quais ofereceu aos fiéis e ao clero de boa fé indícios para dar a possibilidade de reconhecer a invalidade da eleição de Bergoglio. As pistas, né, em que mencionei no dia de ontem, ao modo de João e Maria. À luz deste fato, compreendemos ainda melhor as escolhas chamativas de introduzir o título de Papa Emérito e de manter a batina branca, o título de Sua Santidade, o escudo papal, etc. Coisa que só, como foi dito, ele só poderia fazer se continuasse sendo o único Papa legítimo da Igreja. Porque ao renunciar, a lei exige, e um Papa deve submeter-se a ela, a não ser que antes a revogue, antes a retifique. Mas como não havia retificação nenhuma a esse respeito, ele seria exigido dele que ele deixasse todas as prerrogativas papais. Todas. A começar do nome, da batina, do anel, etc. Então, segue o padre Jorge Maria Faré. Após a declarácio, e durante algum tempo, muitos debateram sobre o tema dos 2 papas. Quando perguntado a respeito, e aí entra numa questão que também já foi colocada, quando perguntado a respeito, Bento XVI sempre respondia, aspas, só há um Papa. Ponto. Nada mais que isso. Sem especificar nunca qual dos 2 era, se ele ou Bergoglio. Este é um típico exemplo das muitas mensagens pistas de Bento XVI depois da declarácio.
confirmando seu status de estar em sede impedida, isto é, sem liberdade para comunicar a verdade de seu pensamento. Porque, claro, o exemplo é analógico a uma situação em que alguém tem uma arma posta em suas costas e não pode, de maneira explícita, dizer: eu tenho uma arma nas costas, alguém está me assaltando, alguém está me sequestrando. Então essas pessoas vão utilizar-se o quê? De uma linguagem cifrada, codificada, de sinais, de pistas, de mensagens não explícitas, para dar a perceber às pessoas ao redor que ela está naquela situação. Que a pessoa que está ali ao seu lado, por exemplo, não é um marido, não é um filho, não é um pai, não é um parente, um amigo, é um assaltante ou então um sequestrador. A mesma coisa num estado de sede impedida. O Papa não pode, logicamente, declarar a verdade de forma aberta. Então ele o faz de forma velada. O que gerou o título, por exemplo, do livro de Sionte, O Código Ratzinger. Ao examinar suas propostas em várias entrevistas, podemos ver, graças à valiosa análise de André Sionte, o uso de uma técnica conhecida nos manuais de moral como restrição mental ampla. Ou seja, a omissão de detalhes ou o uso de expressões que podem ser interpretadas de maneira diferente por quem as pronuncia e quem as ouve. Isto permite, em circunstâncias sérias e importantes, não em qualquer momento, não mentir, mas ao mesmo tempo não revelar segredos ou dizer coisas com graves implicações. Foi o que Cristo fez ao dizer que não subiria ao templo com os seus parentes e indo ao templo logo depois. Ao dizer para eles: eu não vou, vão vocês. Não me recordo agora qual a passagem, mas é fácil nós verificarmos. E logo depois dos parentes terem ido, ele ter ido, alguém poderia dizer: mas Cristo então mentiu. Não, ele fez apenas o uso de uma restrição mental, dando para nós o exemplo de que isto pode ser feito em determinadas circunstâncias. Ao contrário, por exemplo, do que fez aquele sacerdote mencionado em vídeos anteriores, advogado, com um belo trabalho, né, ligado aos movimentos pró-vida, etc., conhecido, né, em boa parte do nosso país, que naquele mesmo vídeo mencionado, irônico, questionou essa questão da restrição mental, dizendo que, em outras palavras, era um ato imoral, dando as suas razões, ok, respeitamos, porém, contra a verdade objetiva, a moral mesmo, a doutrina da Igreja e a própria atitude de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse caso, de Bento XVI e de outros papas ao longo da história. E de muitas pessoas também. Né? É o que comumente fazem, por exemplo, os presidentes dos países. Voltemos. Cito um exemplo, aí ele vai dar um exemplo, o Padre Giorgio, como acabamos de falar de exemplos. Cito um exemplo que por si só deveria demonstrar a impossibilidade de Bento XVI explicar explicitamente o seu gesto. Quando o jornalista Andrea Tonelli lhe perguntou por que continuava usando a batina branca e se chamando Sua Santidade Bento XVI, vejam, por que o vaticanista fez essa pergunta? Porque sabia que ele não podia fazer isto, segundo as leis
as regras canônicas. Bento XVI respondeu: usar a batina branca e manter o nome Bento XVI é simplesmente uma questão prática. No momento da renúncia não havia disponível outra roupa. Ninguém pode admitir, segue o padre, ninguém pode admitir ser esta a verdadeira razão. A explicação deve ser outra, e não se entenderia por que evitá-la com uma resposta paradoxa, não fosse pela falta de liberdade em fazê-lo. Coisa de primário. Coisa mais elementar não existe. Por que um homem como Bento XVI, da estatura de Bento XVI, daria uma resposta dessas? Faria uma brincadeira dessas, uma pilhéria dessas? Num momento tão grave? A não ser que estivesse usando uma restrição mental para nos sinalizar, nos apontar algo de uma gravidade da qual ninguém imaginaria naquele momento, ou a quase totalidade do orbe católico. É evidente, segue o padre Faré, que o caso de Bento XVI difere dos papas passados, materialmente incapazes de comunicar-se. Bento XVI teve de se defender de inimigos insidiosos e ocultos dentro da mesma igreja, como ele já sinalizava desde a morte de João Paulo II, e como ele sinalizou praticamente de forma explícita no seu discurso de posse, ao dizer: rezem por mim para que eu não fuja por medo dos lobos. Lobos extra e intra-eclésia, principalmente. Maçonaria e maçonaria eclesiástica. E todos os seus tentáculos, né? Não foi publicamente exilado ou encarcerado, mas sim privado da liberdade de expressar-se com claridade. Também devido à manipulação midiática mantenedora das críticas contrárias a seu magistério, obscurecendo sistematicamente as notícias e os argumentos a seu favor. Quem não percebeu isto? Que ele era uma persona não grata à mídia internacional e mesmo a muitos segmentos católicos, mais progressistas, por assim dizer. É por isso que muitos de vocês nunca ouviram falar da sede impedida de Bento XVI, apesar da grande quantidade de documentação a respeito. É por isso que eu venho aqui e faço esses vídeos e reproduzo essas informações, ainda que tenha meia dúzia de gato pingado vendo e vendo até o final. Não importa. Eu definitivamente não tenho preocupação com números, por um fato muito simples. A pedra já cantada por ninguém menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A maioria vai pela porta larga, pelo caminho largo. Então não há ilusões nenhuma de que esses vídeos terão milhares e milhões de visualizações, de likes, de seguidores e principalmente gerará alguma renda, alguma correção monetária para a minha pessoa. Primeiro porque jamais vou monetizar este canal e as redes de forma geral
mesmo porque não é essa a minha intenção. Então, como no vídeo, no vídeo 2, na parte 2, né, foi feito e na parte 1 nós temos um comentário, um de Stefania Costa e um de nossa ouvinte Maria José, a quem eu mando, né, especiais abraços e agradeço, né, imensamente os seus comentários sucintos e precisos. É exatamente isso que justifica todo esse trabalho. Ainda que uma única pessoa entenda esta situação e passe a abraçar a verdade dos fatos, a verdade objetiva, evidenciada, já me dou por satisfeito, já me darei por satisfeito, né? Porque algo eu vou ter para levar até Nosso Senhor. Algo de um talento não enterrado, como eu faço com muitos dos que me foram dados, mas pelo menos neste aspecto, Deus me dá a oportunidade de justamente levar a verdade, ainda que não seja a maioria, o que nunca será. E não só eu, claro, todas as pessoas que vêm defendendo esta verdade do papado ao longo desses últimos 12 anos. A essas pessoas, inclusive, né, o meu muito obrigado. E que a gente possa, né, seguir adiante contra marés e tempestades, doer quem doer, custa quem custar. Perdendo inclusive, coisas e pessoas, né, cargos, ministérios, no caso dos sacerdotes, né, perdendo amizades, perdendo recursos financeiros, mas tendo a certeza de que há em tudo isso um ganho infinito e eterno, queira Deus, no reino dos céus. Concluindo, a facção gnóstica dentro da igreja começou a manifestar a sua agenda subversiva de maneira cada vez menos discreta após o conclave de 2013, notório. O que não era evidente, então, o é agora, 11 anos depois. Os poderes globalistas estão conseguindo seu objetivo, com a conivência de Bergoglio e seus colaboradores, que seguem misturando os ensinamentos da verdadeira doutrina e a defesa dos valores não negociáveis, botando sempre o joio misturado com trigo, o que é o sofisma, né? Verdades recheadas ali de mentiras, para que o conjunto, ao final, seja absorvido e acabe se ficando com o erro, com o engano, com a mentira. Então, misturando os ensinamentos da verdadeira doutrina e a defesa dos valores não negociáveis com o pluralismo religioso, o compromisso com o mundo, o ecologismo, o imigracionismo, etc. Não por acaso, por exemplo, o acréscimo na ladainha, né, de Nossa Senhora como mãe dos migrantes. Não por acaso, a devoção gnóstica, como já demonstrado também por Cionte e também por Arturo, o periodista espanhol, ele e um parceiro seu de apostolado, que agora me fugiu o nome, da devoção gnóstica com cara católica da Nossa Senhora
desatadora de nós. Pesquisem sobre isso, vocês vão encontrar. Graças a isto, todos os amantes da verdade estão podendo começar a compreender a existência e a natureza desta corrente inimiga de Cristo, há tempos oculta em sua igreja. Bom, só um minuto. Já estamos com 1h20, então precisamos concluir. Hoje estendemos um pouco mais do que o previsto. Então eu espero amanhã, então por fim, parte 5, ter menos inferências pessoais, menos comentários e nos centrarmos mais ao texto propriamente dito, a começar com o item a manipulação das versões oficiais da Declarácio e outros subitens deste. Novamente, muito obrigado por acompanhar até o final esse vídeo e estar conosco, fazer parte de alguma forma deste pequeno rebanho, desta minoria, cuja responsabilidade, como dito ontem, é ainda maior. Porque estar do lado da verdade exige de nós realmente responsabilidades maiores. Quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades, já dizia o Homem-Aranha, né? Então, muito obrigado, que Deus lhes retribua, abençoe, guarde, ilumine, conduza. A única coisa que eu peço é que, se realmente essas informações vocês as considerarem importantes, compartilhem. Apenas isso. Compartilhem para que mais pessoas, ainda que seja dentro do número da minoria, tenham acesso, independente de qualquer coisa, tenha acesso e possa fazer o seu juízo a partir desses elementos ainda desconhecidos para a maioria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Maria Santíssima e nosso Pai São José. Até amanhã, se Deus quiser.